Você já percebeu como a vida sempre dá um jeito de expor aqueles que se acham intocáveis? E se eu te dissesse que a justiça pode demorar, mas quando chega, ela vem de forma avassaladora e sem aviso? Hoje você vai entender como os que tramam nas sombras, manipulam e se aproveitam dos outros, acabam caindo na própria armadilha, e como esse momento pode estar mais perto do que imaginam. Antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você garante que não vai perder nenhum conteúdo transformador que pode abrir seus olhos para verdades ocultas. E mais, quero que você comente agora mesmo: a verdade sempre vence. Esse simples comentário não é apenas uma frase. É uma declaração de que nada fica escondido para sempre e que a justiça sempre chega no tempo certo. A história sempre mostrou que aqueles que se julgam acima dos outros, inatingíveis, são os que sofrem as quedas mais brutais. A sensação de poder absoluto cega, fazendo com que a pessoa ignore os sinais de que seu reinado está com os dias contados. Eles se acostumam a manipular, enganar e controlar, acreditando que jamais serão descobertos. Mas há uma força invisível operando nos bastidores, ajustando as peças do tabuleiro de um jeito que eles nunca imaginaram. E quando a queda chega, ela não é silenciosa. Ela é pública, retumbante e definitiva. No início, tudo parece normal. Os arrogantes seguem seus planos, convencidos de que sua esperteza os manterá sempre à frente. Eles riem da possibilidade de um revés, zombam daqueles que alertam sobre as consequências e seguem firmes na ilusão de que são donos do próprio destino. Mas o tempo não perdoa, e cada escolha errada acumula uma dívida invisível que um dia será cobrada. No auge da confiança, quando acreditam que nada pode atingi-los, é exatamente quando o golpe final é desferido. E esse golpe não vem da força humana. Ele vem de um alinhamento perfeito de circunstâncias, de revelações inesperadas e de uma sucessão de erros que se tornam impossíveis de ocultar. A ruína não chega devagar. Ela despenca sobre eles como uma avalanche, expondo cada detalhe de suas fraudes e conspirações. O público assiste, atônito, enquanto os intocáveis são reduzidos a pó diante de todos. E o mais cruel, eles nunca veem isso chegando. O silêncio de Deus não é ausência. Pelo contrário, é a mais letal das respostas. Enquanto os que praticam o mal acreditam que estão impunes, que podem continuar sem sofrer consequências, há um relógio invisível contando cada segundo para o momento exato da justiça. Eles confundem a paciência divina com permissão, mas estão apenas se aproximando do ponto onde não há mais volta. E quando chega a hora, não há argumento, influência ou dinheiro que possa salvá-los. Os que tramam nas sombras pensam que suas ações ficam escondidas para sempre, mas esquecem de um princípio básico: tudo o que está oculto será revelado. No momento certo, cada palavra dita em segredo, cada plano maquiavélico, cada golpe sujo será exposto com uma clareza implacável. Eles tentam fugir, criar desculpas, mas a verdade vem como um furacão, varrendo qualquer tentativa de disfarce. E a ironia é que, enquanto achavam que estavam vencendo, estavam apenas cavando sua própria sepultura. Esse tipo de justiça não é apenas um castigo, é uma lição. Deus não apenas derruba os arrogantes, mas faz questão de que todos vejam e aprendam. O impacto da queda ressoa longe, transformando os poderosos de ontem nos párias de hoje. Aqueles que riam da possibilidade de uma punição agora são alvo do escárnio público. Não há escapatória, porque a justiça divina não apenas atinge, ela marca para sempre. Poder é um vício perigoso. Ele cria a ilusão de que nada pode atingir aquele que o possui, tornando-o cego para os sinais de sua própria ruína. Os que abusam de sua posição acreditam que sempre estarão no topo, que podem manipular, enganar e se safar sem que ninguém perceba.
Mas o que eles não sabem é que o mesmo poder que os protege é o que no final os destrói. A arrogância os impede de enxergar que a queda já começou muito antes de eles perceberem. Eles constroem impérios baseados em mentiras, sustentados pelo medo e pela submissão dos outros. A cada golpe bem-sucedido, a cada vitória imoral, sentem-se mais invencíveis. Mas há algo que eles ignoram. A verdade tem um jeito único de emergir. E quando ela aparece, destrói tudo o que foi construído sem base sólida. De repente, aquele que parecia inatingível se torna vulnerável, e a multidão que antes o aplaudia se vira contra ele sem hesitação. O poder, quando não é legítimo, não dura. Aqueles que o usaram para prejudicar, enganar e dominar acabam percebendo tarde demais que não tinham nada além de uma ilusão frágil. Quando a verdade vem à tona, não há mais exércitos de bajuladores, não há mais recursos para esconder a sujeira. Eles se tornam reféns de suas próprias mentiras, e o mundo assiste à derrocada daqueles que juraram que jamais cairiam. A ausência de barulho não significa ausência de movimento. Muitas vezes, o silêncio esconde o mais letal dos planos. Os inimigos que zombam da paciência de Deus acham que estão livres, que podem continuar sem consequência, mas não percebem que a armadilha já foi armada. A justiça não avisa, ela apenas chega no momento exato, de forma irresistível e inescapável. A paciência divina é, na verdade, um convite para o arrependimento. Mas aqueles que acreditam que nada pode atingi-los não percebem essa chance. Eles continuam rindo, continuam tramando, sem notar que estão cada vez mais perto do momento em que tudo será revelado. Eles caçoam dos que alertam sobre o fim, confiantes de que sua posição os protege. Mas quando o silêncio se rompe, a ruína já está completa. E quando tudo desaba, não há tempo para fuga. O que parecia sólido se transforma em poeira, e a certeza arrogante dá lugar ao desespero. Os que assistem veem a cena se desenrolar como um espetáculo inevitável, e aqueles que um dia pareciam intocáveis agora imploram por misericórdia. Mas a justiça não pode ser interrompida. O que foi plantado precisa ser colhido. O disfarce dos manipuladores só funciona enquanto ninguém os questiona. Mas uma vez que a primeira rachadura surge, a máscara se despedaça rapidamente. Aqueles que viviam de aparências, construindo uma imagem artificial de poder e influência, de repente se veem sem nada. A verdade vem à tona com uma força devastadora, destruindo qualquer tentativa de encobrir os rastros do passado. Os que passaram a vida fingindo ser algo que não são, acabam presos em sua própria mentira. Durante anos, eles controlaram a narrativa. Decidiram o que os outros deviam pensar. Usaram sua influência para garantir que ninguém os desafiasse. Mas nada disso os protege quando a revelação chega. As mesmas pessoas que antes os seguiam, agora os enxergam como realmente são, fracos, mentirosos, perdidos. E quando a máscara cai, não há como colocá-la de volta. A sociedade não esquece, o público não perdoa, e os aliados de ontem se tornam os inquisidores de hoje. O desmascaramento é completo, e aqueles que riam dos outros agora são motivo de riso. A queda não é apenas dolorosa, ela é irreversível. Os que tramam contra os outros acreditam que estão no controle, arquitetando seu domínio com inteligência e precisão. O que não percebem é que, a cada passo dado para prejudicar alguém, estão apenas cavando sua própria cova. O mal tem um efeito bumerangue. Quanto mais tentam manipular, enganar e destruir, mais estão selando o próprio destino. Eles acreditam que podem agir impunemente, que suas mentiras nunca serão descobertas e que suas conspirações jamais virão à tona. Mas Deus tem um método impecável de revelar a verdade. E a ironia suprema é que eles mesmos fornecem os elementos para sua própria ruína.
As palavras que lançam contra os outros se voltam contra eles. As armadilhas que criam acabam prendendo seus próprios pés. E quando percebem o que aconteceu, já é tarde demais. Os que se consideravam mestres do jogo agora se veem como meros peões de um destino que não podem mais controlar. A justiça divina não exige esforço de sua vítima. Ela simplesmente permite que os opressores se destruam com as próprias mãos. O veneno que prepararam para os outros se torna a taça amarga que eles próprios são forçados a beber. Aqueles que vivem de aparência esquecem que a verdade tem uma força própria. Por mais que tentem manipular a narrativa, controlar a opinião alheia e esconder sua verdadeira natureza, tudo um dia vem à tona. E quando isso acontece, não há como recuperar o prestígio que se perde. A reputação pode levar anos para ser construída, mas basta um instante de exposição para ser completamente destruída. As pessoas que antes admiravam começam a questionar. Os aliados de ontem se afastam e, de repente, aquele que parecia inabalável se torna alvo do desprezo público. Nada é mais devastador para quem construiu sua vida em cima de mentiras do que ver essas mentiras ruírem diante dos olhos de todos. E o mais cruel dessa queda é que não há como reconstruí-la. A confiança, uma vez quebrada, não pode ser restaurada com discursos ensaiados ou pedidos de desculpas vazios. A sociedade não esquece, e aqueles que se julgavam acima do julgamento alheio agora se tornam alvo do escrutínio implacável de todos ao seu redor. A sensação de poder absoluto faz com que os arrogantes subestimem aqueles que tentaram prejudicar. Mas a vida tem uma maneira peculiar de inverter os papéis, e quando isso acontece, os que estavam no topo se veem no chão, enquanto aqueles que foram humilhados começam a se erguer. Nada é mais impactante do que ver alguém que abusou do poder ser colocado na posição de impotência. Eles riram, zombaram, agiram com crueldade, acreditando que nunca enfrentariam as consequências. Mas o tempo é um mestre implacável, e quando a balança da justiça se move, não há nada que possa deter sua força. O medo toma conta deles. Aqueles que antes ditavam as regras, agora se tornam reféns da própria arrogância. A segurança que sentiam desaparece, e a vulnerabilidade os consome. É nesse momento que percebem. Tudo o que fizeram contra os outros, agora se volta contra eles. E o pior, sabem que não há como escapar. Aqueles que sofreram nas mãos dos manipuladores muitas vezes sentem que perderam tudo. Mas a dor tem um poder oculto. Ela fortalece, transforma e molda aqueles que resistem a ela. O que parecia ser uma derrota se torna o combustível para uma ascensão ainda maior do que qualquer um poderia imaginar. Os que foram humilhados, traídos e desrespeitados carregam cicatrizes. Mas essas marcas não os tornam fracos. Pelo contrário, fazem deles versões mais fortes de si mesmos. Enquanto os arrogantes desmoronam sob o peso de suas próprias mentiras, aqueles que suportaram a tempestade encontram um novo propósito. E então, a vitória muda de mãos. O que antes era motivo de dor se torna o trampolim para o crescimento. A justiça não apenas derruba os opressores, mas também levanta aqueles que foram injustiçados. O sofrimento não é em vão. Ele constrói algo muito maior, algo que ninguém pode tirar. A justiça divina não acontece em segredo. Quando a verdade vem à tona, ela não se esconde, não sussurra. Ela grita para que todos ouçam. Aqueles que acreditavam estar no controle, que manipulavam os bastidores sem medo de represálias, acabam se tornando o espetáculo principal de sua própria destruição. Nada é mais avassalador do que ser exposto para todos verem. O público assiste, os antigos aliados se afastam, e os inimigos que antes pareciam intocáveis agora estão sozinhos, sem saber como recuperar o que perderam. A vergonha os acompanha aonde quer que vão.
Cada olhar, cada comentário sussurrado se torna um lembrete do que fizeram e do preço que pagaram por isso. E não há como reverter essa humilhação. A verdade não pode ser ignorada, e aqueles que antes controlavam a narrativa, agora são apenas personagens de uma história que não podem mais reescrever. Sua queda não é apenas um evento passageiro. Ela se torna uma lição gravada na memória de todos que testemunharam. Quando a máscara cai e a verdade é exposta, resta apenas o silêncio, um silêncio que pesa toneladas sobre os ombros de quem achava que jamais sofreria consequências. O mundo pode julgar, as pessoas podem se afastar, mas nada é mais implacável do que a própria consciência. O barulho interno daqueles que passaram anos manipulando, enganando e destruindo vidas se torna ensurdecedor. Cada escolha errada, cada traição, cada palavra venenosa volta para assombrá-los. O que antes pareciam apenas jogadas estratégicas, agora se transformam em pesadelos constantes. O tempo que antes corria a seu favor, agora se arrasta cruelmente, obrigando-os a encarar cada erro sem distrações ou fugas. O sono se torna um luxo inalcançável, pois a mente não perdoa. O olhar dos outros é um lembrete vivo de quem eles realmente são, mas o pior não vem de fora, vem de dentro. A culpa, o medo e o arrependimento tardio se tornam os únicos companheiros. O brilho nos olhos desaparece, o sorriso forçado não convence mais ninguém, e a dor de saber que tudo poderia ter sido diferente se não tivessem escolhido o caminho da desonestidade se torna insuportável. E o mais devastador, não há volta. Eles podem tentar recomeçar, mas a sombra de suas ações nunca os deixará. Podem mudar de ambiente, se afastar das antigas vítimas, tentar reinventar suas histórias, mas a verdade está gravada em suas almas. O que antes era um jogo virou um pesadelo. E a cada dia que passa, percebem que o castigo mais cruel não foi imposto por ninguém, mas sim por si mesmos. O sofrimento, por mais cruel que seja, nunca é em vão. Ele molda, fortalece e prepara para algo muito maior. Aqueles que foram pisoteados, humilhados e traídos podem sentir que estão em ruínas, mas na realidade estão sendo reconstruídos de forma indestrutível. O que parecia ser o fim se torna um novo começo. Um começo onde a dor se transforma em combustível e a resiliência se torna a arma mais poderosa. Enquanto os opressores caem e se afogam nas próprias mentiras, os que sobreviveram às suas injustiças se levantam de forma triunfante. O tempo não apenas cura, mas também dá sentido a tudo o que aconteceu. Cada lágrima derramada se transforma em um tijolo na construção de um futuro inabalável. As feridas do passado deixam marcas, mas essas marcas não são sinais de fraqueza. São troféus de resistência. Quem passou pelo fogo e saiu de pé nunca mais será o mesmo. E o mais incrível, os que tentaram destruir agora são forçados a assistir à ascensão daqueles que subestimaram. Nada é mais impactante do que ver alguém que foi humilhado brilhar com uma força que ninguém pode apagar. O que antes foi motivo de dor se torna o trampolim para um futuro glorioso. Aqueles que um dia foram ridicularizados, agora se tornam exemplos vivos de superação, enquanto os que riram deles não têm mais nada além do peso de seus próprios erros. Os que um dia eram arrogantes e destemidos, agora sentem o frio na espinha ao perceber que o jogo virou. Eles não riam da possibilidade de um revés, zombavam da ideia de uma queda e agora são reféns do próprio medo. O que antes parecia um caminho pavimentado com poder e influência, agora se desfaz diante deles, e a única coisa que resta é a certeza de que não há saída. Eles tentam negar, fingir que ainda estão no controle, mas a insegurança transparece em seus olhos.
Os sorrisos falsos não enganam mais ninguém. Os discursos cheios de confiança agora são apenas ecos vazios. Eles sabem que perderam, mas o pior não é a derrota. É saber que a queda é pública, que todos ao redor estão assistindo e esperando o momento em que finalmente admitirão que não são mais nada além de sombras do que já foram. E assim, aqueles que um dia espalharam medo agora são os que vivem assombrados. Cada olhar que recebem é uma lembrança do que perderam. Cada silêncio ao seu redor é um lembrete do poder que já não possuem. O medo os consome porque, pela primeira vez, não há ninguém para protegê-los, nenhuma desculpa que possa salvá-los. E o mais cruel de tudo, eles sabem que merecem isso. Enquanto os culpados se afundam em sua própria escuridão, aqueles que resistiram e se mantiveram firmes são presenteados com algo muito maior do que vingança: paz. A verdadeira justiça não está no sofrimento dos inimigos, mas na reconstrução silenciosa e poderosa dos que sobreviveram às suas investidas. A maior vitória não é revidar, é prosperar em silêncio, sem precisar provar nada a ninguém. Aqueles que esperavam ver ruínas encontram alguém mais forte, alguém que não foi quebrado, mas sim lapidado pelo fogo das provações. A recompensa não chega com barulho, não vem com aplausos ou reconhecimento imediato. Ela chega na forma de novas oportunidades, de um crescimento inesperado, de um sucesso que não pode ser explicado por nada além da intervenção divina. E a ironia? Os inimigos são obrigados a testemunhar isso. Tentaram destruir, calar e diminuir, mas o resultado foi exatamente o oposto. Eles veem aqueles que tentaram derrubar se levantarem com uma força renovada, enquanto eles próprios afundam no esquecimento. E essa, sem dúvida, é a maior lição que poderiam receber. A história não se lembra dos opressores, dos manipuladores e dos arrogantes. Ela se lembra daqueles que resistiram, dos que não se curvaram e dos que encontraram força onde ninguém mais via esperança. O verdadeiro legado não é construído com mentiras e poder passageiro, mas com coragem, determinação e a certeza de que nada pode destruir aqueles que foram forjados pelo sofrimento. Cada batalha, cada golpe, cada tentativa de humilhação se torna um capítulo da história de superação que será contada por gerações. Não importa o quanto tentaram apagar, silenciar ou destruir, porque o que é verdadeiro sempre permanece. Os que um dia foram vítimas agora são símbolos de força, enquanto aqueles que tentaram derrubá-los são apenas lembranças de um tempo que já passou. E o que vem depois? Um futuro onde a vitória não é medida pela derrota dos inimigos, mas pelo crescimento daqueles que se recusaram a ser definidos pelo que sofreram. O que restará para aqueles que tentaram destruir? Apenas o arrependimento e a constatação de que, no final, não foram nada além de obstáculos no caminho de uma história muito maior.